Público é a menor unidade administrativa dentro da estrutura organizacional de uma organização pública. Esse cargo público ele pode ser de dois tipos: o cargo efetivo e também o cargo em comissão. Ambos os cargos, seja ele efetivo ou de comissão, vai ter uma função pública. Se o cargo não tiver função, ele não é cargo. Se ele não tiver função, quem vai ocupá-lo é um funcionário fantasma. Então, um cargo sem função é um cargo sem vida, não existe. Agora, todo cargo tem função. Agora, nem toda função tem cargo. É o exemplo, por exemplo, dos cargos da função de confiança. A função de confiança foi criada para ser ocupada exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo. Foi criada com o objetivo de trabalhar com três situações: em cargos de chefia, em cargos de direção e em cargos de assessoramento. Esses são os três tipos de ocupação da função de confiança. Essas funções foram criadas exclusivamente para servidores ou cargos de caráter efetivo. Certo? Beleza. Agora, existem algumas situações que é possível ou não a acumulação de cargos. Essa aqui é a diferenciação entre função e cargos. Agora a gente vai ver, em decorrência disso, o que é que acontece com a situação da acumulação. A gente vai ter algumas hipóteses de acumulação, como por exemplo, poderei eu ocupar 2 cargos efetivos, poderei eu ocupar 2 cargos em comissão. Então, vamos lá. Poderei eu ocupar 2 cargos efetivos? A resposta é sim, desde que eu obedeça os requisitos que estão na Constituição. Existem algumas situações que a Constituição permite essa acumulação. É ela, com 2 cargos de professor, um cargo de professor, mais um cargo técnico, científico, ou 2 cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Existem também os cargos de vereador, mais um cargo público, como também existem cargos de magistrado, mais professor. Então, existem várias situações em que é possível a acumulação de 2 cargos efetivos. Nesse cargo específico, não seria um cargo efetivo, e sim um cargo vitalício. Mas é possível sim a acumulação de cargos nessa hipótese. Agora vem a pergunta: poderia eu ocupar, além desses 2 cargos efetivos, também um cargo em comissão? Mais um cargo seria 3 cargos. Ficaria dessa forma. Mais um cargo em comissão. Seria possível? A resposta é sim, desde que observado alguns preceitos. Que preceitos são esses? Nesse caso, a regra geral é que eu me afaste dos 2. Regra geral, que eu saia dos 2 cargos e ocupe apenas esse cargo aqui, cargo em comissão. Essa é a regra geral. Mas, caso exista compatibilidade de horários,
Caso exista compatibilidade de horários com um dos cargos, além da compatibilidade entre os locais em que exerce a função, poderá o servidor ocupar simultaneamente um dos cargos efetivos com o cargo de comissão, desde que, nesse caso, exista compatibilidade de horário e local do exercício dos cargos. Então, com a acumulação de 2 cargos efetivos, possíveis nos casos previstos na Constituição, a acumulação de 2 cargos efetivos mais um comissionado. Ela não é possível a acumulação de 3. A regra geral é que você saia dos 2 efetivos e fique só com um em comissão. Mas, se houver compatibilidade de horário, você pode sim ocupar um efetivo e o cargo em comissão. Compatibilidade de horário e de local. Então, essas são as regras para os cargos efetivos. Agora a pergunta: poderei eu ocupar 2 cargos em comissão? Dessa forma, poderei ocupar esses 2 cargos em comissão? A resposta é sim, desde que essa ocupação tenha caráter de interinidade, ou seja, interino. E nesse período em que eu ocupo esse cargo, no período em que eu ocupar esses 2 cargos, o servidor deve optar pela remuneração. Então, 2 cargos em confiança também podem ser acumulados, desde que o servidor seja em caráter interino e, nessa situação, ele vai optar pela remuneração de um dos cargos no período de interinidade. Então, a gente ficou da seguinte forma: um resumão geral é que os cargos podem ser classificados em efetivo e em comissão. Os cargos efetivos, eles têm uma função, assim como os cargos em comissão. E existem funções que não têm cargo, que é o caso da função de confiança. Essa função é criada para as atividades de direção, chefia e assessoramento, e só podem ser vinculadas aos cargos de caráter efetivo. Quanto à acumulação, é possível a acumulação dos cargos efetivos, desde que nos casos previstos na Constituição. Da mesma forma, é possível a acumulação de um cargo efetivo. Caso o servidor ocupe os 2 cargos efetivos, acumule, ele poderá sim ocupar um cargo em comissão. Nesse caso, a regra geral é que ele se afaste dos 2 efetivos. Mas, se houver compatibilidade de horário com um dos efetivos, ele poderá sim exercer a atividade do efetivo e o do cargo em comissão. E o servidor que ocupa cargo em comissão poderá sim acumular outro cargo em comissão, desde que de forma interina, e dessa forma ele vai ter que optar pela remuneração de um deles.